Sejam bem-vindos ao Do Outro Lado da Ponte! Oi, pessoal, esse é o podcast do Outro Lado da Ponte. E para começar, vamos pelas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @do Outro Lado da Ponte Oficial. O nosso e-mail também é do Outro Lado da Ponte Oficial, @gmail.com. E pode deixar que nós lemos tudo. E agora nós vamos nos apresentar. Eu sou o Jean Mendes, o meu Instagram é @jeanmendes.of e também no YouTube, Jean Mendes. Oi meninas, tudo bom? Eu sou o Anselmo Rodrigues, meu Instagram é anselmo.rodrigues_. Meu Twitter também é a mesma coisa, me segue lá, vamos conversar, vamos estar trocando as hashtags, follow Friday, essas coisas todas. Meu nome é Jéssica Cruz. Meu Instagram, eu acho que todo mundo já decorou, mas quem tá chegando agora eu posso repetir. Jéssica_Cruz com 2 U's. Como eu estava ensaiando aqui, Jéssica_Cruz, W's. W. Isso mesmo, eu sou muito rainha do inglês. You rock, girl. Gente, bora fazer um resumo de tudo que rolou nesse mundo da música, esse mês de junho. Não trouxe tudo, mas eu trouxe os principais segundo a minha ótica. Mentira, segundo a nossa ótica mesmo. No dia 14 de junho, a Madonna lançou seu 14º álbum de estúdio chamado Mad Max. Um álbum bem politizado, Madonna que sempre brinca de se reinventar. Dessa vez com 60 anos, ela mostra por que ela foi aclamada rainha do pop e por que ela ainda continua carregando esse título. O álbum já pegou número 1 em 46 países. Eu gostei muito desse álbum, porque tem uma sonoridade bem portuguesa. A Madonna estava morando lá, inclusive, em Portugal. Ela agora que está voltando para os Estados Unidos para promover o disco. E lá ela usou essas influências portuguesas. Não só portuguesas, tem influências de vários lugares, mas tem muito batuca, que é um ritmo mais africanizado. Tem um pouco de fado. Tem o pseudo-funk com a Lira. Tem algum farelo do funk. Tem um pseudo-funk ali com a Anitta. Inclusive a Madonna canta português, não só com a Anitta, mas em outras músicas solo também do disco ela canta em português e é muito legal de ver. Tem uma Maluma também nesse disco, tem 2 músicas com Maluma, tem Medellín e Bitch I'm Louca. E é muito tão... Gente, eu vi umas fotos do Maluma maravilhosas, por falar em Maluma, mas segue... O Maluma é gay? Eu vi alguma coisa assim no Twitter ou foi em algum lugar, cara. É verdade? Não sei, mas eu vi umas coisas que seguem, não sei, mas é bom o negócio. Houveram boatos de que eu estava na pior e de que o Maluma é gay. Mas aí eu já não sei, né? Então, não sei. Mas a Anira não pegava Maluma. Aí ele pode. A Anitta diz que é bi. É. Mas o Maluma também é. Pode ser uma opção. Não sei. Prossiga. Ficaria muito feliz se fosse. Você é casado? Eu não. Isso não quer dizer nada, meu amor. Fico feliz por ele ser feliz. Meu Deus, Jean. Segue o baile. Eu fiquei até meio sem palavra aqui. Eu também. Vamos lá, então. Então, Maluma, né? Tem 2 músicas com Maluma lá e, enfim. Madonna que eu gostei muito. Esse disco tá muito no meu top 5 de discos favoritos da Madonna. Na realidade, esse é o 5º, né? Que entrou nesse top 5, que eu tava ainda tentando preencher. Eu gostei muito desse disco. Ela faz uma apologia contra o controle de armas nos Estados Unidos, porque lá eles têm brigado muito, têm batido muito de frente com Donald Trump, a mesma coisa que a gente tem vivido aqui, sendo que lá o porte de armas é liberado em alguns estados, né? E isso causa muito rebuliço, porque as pessoas não sabem usar, né? As pessoas não têm esse critério, essa coerência toda. O ser humano não tem educação nem maturidade para isso. Não tem. Inclusive, lá nos Estados Unidos é um dos lugares onde mais teve, né, essa questão de massacres e tudo mais. Então, assim, inclusive numa das músicas que se chama I Rise, ela usa um diálogo, não é um diálogo, né? É mais um speech de uma das meninas que sobreviveu a um desses massacres numa escola da Flórida. E é algo muito comovente de se ouvir,
Porque você passa por um processo, né, de trauma e tudo mais. Então, assim, a Madonna trouxe esse discurso pra música dela. Então, eu achei que foi muito coerente, foi muito bacana com o que tá acontecendo no mundo de uma forma geral, com toda essa violência generalizada aqui, que tá tendo não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, essa guerra maluca que acontece entre os Estados Unidos e o Iraque, Irã, Síria. Iraque, sei lá. Não é um lugar Eu sou assim. péssimo em essas localidades, assim, eu sou bom em música, tá? E, enfim, ela trouxe tudo isso pra esse discurso musical dela e eu achei muito, muito interessante. Eu gostei muito, de verdade. Outro lançamento que abalou, não sei se vocês já ouviram essa música, inclusive, é do Shawn Mendes com a Camila Cabello. Com certeza não. Não. Não é a sua cara. Nem um pouquinho. Não é realmente a sua cara. Se chama Senhorita e é uma música muito divertida, sexy, bem latina também. Eles já fizeram uma música juntos antes, que foi I Know What You Did Last Summer, que é bem ruim, inclusive. Imagino. É muito ruim. Não Essa duvido. é 1000 vezes melhor, então tem uma pegada mais filme, mais, assim, bem coisa assim, bem, eu achei legal essa música. Então, Shawn Mendes que vai fazer show aqui no Brasil, inclusive, vai voltar pro Brasil em menos de um ano, ele tá voltando aí. Ele veio ano passado no Vila Mix, que eu não entendo mais também o Vila Mix, que antes Vila era só Mix assim. não é sertanejo, Era, gente? mas Começou como? Começou como? Eu acho que ele tá tentando ser tipo um novo Rock in Rio. Porque no Rock in Rio não tem sertanejo. Quem tá mandando muito bem por aqui é a irmã Glória Groover, do Brasil, com seu mais recente louvor Yo-Yo. Glória Groove! Uma parceria com a irmã Isa, Imperatriz Isa, um deslumbre de mulher maravilhosa, linda. Que corpo é esse, Isa? Isa me nota. Enfim, muitas referências que esse clipe carrega, mas é cheio de energia, cores vibrantes, corpos sensuais de Isa, com certeza. E muita dança. Muita dança que eu quero aprender, que eu sou ruim das Eu danças, sei. mas você sabe? Eu sei. Me ensina. A Glória Groove... Vamos fazer um workshop de dança da Isa. Vamos. A Glória Groove fez essa coreografia com Fit Dance. É mesmo? Ela ensinou Vou no procurar, Fit Dance, ainda não muito vi. boa, muito legal. Eu gostei muito do procurar. clipe. Eu não sou Eu capaz. gostei muito. Eu não sou capaz. Eu gostei muito do clipe. Faz aquela referência a Lady Gaga e a Beyoncé no telefone, no Sim. início do clipe. Eu achei muito maneiro aquele clipe. Gente, e o figurino? Cara, Glória Groove... Podemos fazer uma comparação Podemos. entre Glória Groove e Pablo Vittar rapidamente? Eu adoraria fazer. Pra vocês, quem é melhor? Glória Groover. Cara, então, eu acho que as duas têm o seu espaço. A Pablo... A Pablo, ela chegou e ela foi capaz de abrir o mercado pra muita gente, sabe? Se a gente tá conseguindo ter a Glória Groover hoje, é porque a Pablo veio antes. Então esse mérito a gente não pode tirar dela. Eu acho que a Glória, ela tem um potencial vocal muito maior do que a da Pablo, Com certeza. mas cada uma tem o seu lugar. E a Glória, ela tá sabendo se colocar no seu lugar e ela tá pegando o espaço que ela merece, sem tirar nada de ninguém. Merece E a mesmo. Pablo Vittar também tá incrível, fazendo torneio mundial, gente. Gente, por isso que eu não tô sabendo dela então, porque eu nunca mais ouvi falar. E até falar isso aqui agora, porque eu nunca mais ouvi falar de Pablo Vittar. É porque ela tá nessa Ela tá turnê. gritando em outros países. Que bom, esse nosso ouvido descansa um pouco. Quando ela voltar, a gente tá preparado. Volta, Pablo. E o quê? Meu ouvido já descansou. Eu quero palavras. E mais o que, gente? Uma outra parceria que também deu muito certo foi a música da Luísa Sonza, desculpa. Sonsa. E Pablo Vittar com a música Chiclete intitulada Garupa. Lembrando que a Luísa Sonza era somente a mulher do Whindersson. E agora, o Whindersson é o marido, dela. O mundo dá voltas, não, Brasil? Parece é. que o jogo virou, não é mesmo? Além do refrão dessa música Garupa, que eu não escutei ainda, mas que deve ser boa, ser super contagiante, tem uma coreô muito boa. Mais uma vez, eu não sei. Você não viu esse clipe? Eu não vi esse clipe Que ainda. isso? Não vi Gente, mesmo. Muito bom, eu gosto. Tem Não, uns momentos gente, lá da Pablo eu Vittar assisto gritando, outras inclusive. paradas, entendeu? Eu tenho uma amiga, Alessandra, que ela diz que eu ouço música de gente branca. Com certeza, eu tenho que concordar com a Alessandra. A Alessandra tá escutando a gente, você é muito sensata, vamos sair pra tomar uma cerveja. Vamos falar um pouco também do brasileiro que desbancou Beyoncé e Jay-Z em Cannes. Eu tô falando de quem?
Baco Exu do Blues. Querido. Me desculpa, Jay-Z, queria ser você, minha vida tá chata, quero enriquecer. Quero enriquecer, Jay-Z, me adota! Eu sou o irmão da Blue Ivy. Então, gente, o Baco que brilhou na categoria entretenimento para a música do Prêmio Cannes Lions 2019. Falei Lions, certo? No Que inglês. isso! Lions 2019. Em nota, ele disse ver o rap brasileiro chegando, disputando com o rap estrangeiro e ganhando espaço entre eles. É muito impactante, eu concordo com o Baco. A gente tá chegando junto com... Quem é Snoop Dogg? Não tem Snoop Dogg mais, gente. Agora tem Baco Exu do Blues, tem Xamanzinho, tem Orochi, Inclusive, tem Snoop BK. Dogg, por onde anda? Como se reproduz Não sexta-feira no Globo sei, Repórter? vamos assistir. Olha, muito tempo que eu não ouço falar. Não, eu escutei falar nessa última música aí da Anira tá. com o Ludmilla, que eu só assisti porque tinha ele e Ludmilla. Críticas. Então, E já que a gente também fala de tretas nesse podcast, vamos falar de uma que promoveu guerras entre fandoms. Picuinhas em rede nacional e até mesmo videoclipes com indiretas, mas que já foi resolvido num simples vídeo. Eu estou falando de quem? Katy Perry and Taylor Swift. jurava que era na Brisa Yazi. Que isso acontece aqui no Brasil, gente. Na Brisa Yazi, gente. Eu ouço música de branco, desculpa. Ai, Eu gente, não pelo sei amor quem de ela tá Deus. falando. Eu não entendi o que ela falou. Pelo amor de Deus. Enfim, depois eu explico essa treta aí. No dia 17 de junho, a Taylor Swift lançou seu vídeo You Need to Calm Down, que reúne uma série de referências artísticas, quase uma Bad Blood 2. E é nesse clipe que elas resolvem mostrar que fizeram as pazes e agora são mais que amigas, são friends. Gente, não acredita nisso não, porque a Nabrisa e a Asi tiveram uma picuinha aí, entendeu? Aí lançaram um clipe novo, super feminista, empoderado, todo mundo postou foto junto, compôs a música junto, acabou a gravação do clipe, começou a palhaçada de novo. É a versão Espera! brasileira. Versão brasileira, Herbert Richards. Outra referência foi a Batalha de Stonewall, que é um ponto que a gente vai entrar aqui e que é muito importante, porque o mês de junho é comemorado o mês do orgulho LGBTQ+. Como que essa história começou? Lá em Nova York, no dia 28 de junho de 1969, num bar chamado Stonewall Inn, é um dos locais mais antigos onde a população LGBT se reunia. Em Nova York, no dia 28 de junho de 1969, o bar Stonewall foi local de mais uma briga policial, mais uma vez sobre a alegação de falta de licença para a venda de bebidas. No dia seguinte, os policiais voltaram ao bar, mas a multidão de gays, lésbicas, travestis, bissexuais, todo mundo que tinha lá, também voltou, só que mais organizado do que nunca, com muita atitude. Os policiais simplesmente foram coagidos, eles foram pichados e linchados. Outros gritaram exigindo o fim das brigas nos bares gays. Novamente, a multidão atirou pedras e garrafas em direção aos policiais. E mais uma vez, a polícia investiu contra os manifestantes. Os homossexuais contaram com a solidariedade dos habitantes locais e tudo acabou com uma decisão do presidente da Câmara de acabar com a violência policial. Foi assim que nasceu o Dia do Orgulho Gay, o dia que eu me orgulho tanto. Coincidentemente, no mesmo dia que morreu a Julie Garden, que foi um ícone máximo da cultura gay, Feiticeiro de Oz e também O Vento Levou, que ela também fez. Sonhava com um mundo melhor, além de um grande arco-íris para todas nós pockets. Gente, eu quero falar muito, gente. Ó, essa história do mês do orgulho gay já tem mais ou menos 50 anos, né? Está comemorando meio século. E junto com o pessoal de Nova York, junto com o pessoal de São Francisco, são assim os maiores ícones gays que nós tivemos até hoje, porque eles que marcaram o marco da nossa resistência. Se hoje eu posso vir aqui nesse podcast falar abertamente sobre a minha condição sexual, é graças a esses homens que fizeram tanta diferença pra gente. Então é muito importante nós lembrarmos e não deixarmos que as nossas lutas, que os nossos direitos se acabem, porque nós estamos vivendo um período onde nós estamos voltando atrás com muitas decisões muito importantes que nós tivemos. Então a gente tem que sim falar dos nossos direitos, tem que ir pra rua, a gente tem que ocupar os nossos espaços, porque nenhum direito adquirido vai ser voltado atrás.
Arrasou. Lembre-se sempre, meninos azul, menino... Ai, meu Deus, tem uma janela aberta. E a Frozen vai acordar a Bela adormecida com um beijo. Gente, o menino foi embora. Aqui, no meio da gravação. No meio Então, da o podcast gravação, agora é abandonou. nosso. O Jean não faz mais parte. Voltei que a janela tava aberta e me entrando ruído. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma junção de dois quadros muito legais. O do outro lado da política com o do outro lado do script. E para ajudar nesse debate, trouxemos uma minissérie que retrata de alguma forma a política atual no Brasil e fora dele. Olhos que Condenam é uma minissérie que retrata a história de 5 jovens negros e hispânicos, acho que tinha um hispânico no meio, se eu não me engano. Eles não se conheciam, eles estavam por acaso no Central Park e onde aconteceu um estupro. Uma mulher foi encontrada em uma poça de sangue com sinais claros de estupro e toda a culpa se voltou para esses 5 meninos que eram do Harley. Ou seja, não sei se... É um bairro pobre de Nova York. Isso, ia falar periferia, tá correto, né? Também. Periferia de Nova York. Eles foram levados imediatamente para a delegacia, sem autorização dos pais, eles prestaram depoimentos, sem acompanhamento de nenhum advogado, sem terem nenhum conhecimento sobre seus direitos, e eles foram coagidos. Promotora responsável pelo caso, que ela ainda é, porque ela ainda dá declarações totalmente racistas sobre esse caso, ela usou de meios ilegais para fazer os meninos confessarem um crime que eles não cometeram. Ou seja... Você sabe que nesse fato, essa mulher que você citou, ela estava querendo ter um caso de destaque na carreira dela para conseguir uma promoção. Sim. Porque isso é um fato real, não sei se você comentou. Isso é um caso real. E ela, hoje em dia, ela escreve livros, ela foi premiada por um livro que conta a história, essa história, né, que retrata essa história, e depois que essa minissérie foi lançada, meio que tiraram o prêmio dela, porque ela não quis contar o lado dela, a autora, a produtora da minissérie, procurou eu esqueci o nome dela, que é complicado também, eu não ia saber falar, procurou essa promotora e ela falou que até falaria, até daria a parte dela da história, só que ela ia querer dar pitaco no roteiro, aí a produtora não aceitou. E, enfim, esses meninos ficaram presos de 6 a 9 anos e já saíram homens, né? Na época eles tinham entre 14 e 16, eles já saíram com mais de 25 anos, eles saíram só em 2002 e esse caso aconteceu em 1989. Ou seja, eles só saíram porque o verdadeiro estuprador confessou o crime. E através de provas de DNA, eles comprovaram que realmente esse outro cara tinha estuprado essa moça, que não tinha como reconhecer as vítimas, porque ela acordou e falou que não lembrava de nada. Então, eles fizeram o que eles quiseram, né? Acusaram os 5 meninos da periferia, negros, pobres, que não tinham como se defender, e jogaram eles lá. E, enfim... Foi um caso, é um caso ainda muito, muito famoso no mundo inteiro. E essa série que eu não tive coragem de assistir, e eu acho que nem vou ter, mostra cenas muito fortes, porque ela autorizou abuso dos policiais, né? Ela autorizou que eles fizessem tortura com os meninos, tanto psicológica quanto física, na cadeia, por serem criminosos sexuais, né? Porque foram assim que eles foram presos. Eles sofreram retaliação dentro da cadeia. E tem uma história curiosa de um dos meninos que ele não tinha nada a ver, ele não estava no Central Park, ele soube do que estava acontecendo, acompanhou um amigo que estava sendo acusado até a delegacia, chegou na delegacia e ele foi preso. E ele nem no Central Park ele estava. E ele foi o que ficou mais tempo preso. Ele ficou 13 anos preso. Ele só saiu quando o verdadeiro estuprador confessou o crime, os outros 4 já tinham saído. Mas esse menino que não tinha nada a ver com a história, ele ainda estava preso e ele só saiu porque o verdadeiro estuprador confessou. E confessou porque encontrou com ele na cadeia. Nossa, conta pra gente, Jéssica, como é que foi essa questão? Eles se encontraram dentro da cadeia e
conversaram sobre isso, aí acabaram sabendo um da história do outro e o cara ficou sabendo que ele estava preso por um crime que o outro tinha cometido, aí ele que já estava preso por outros crimes, já tinha recebido a sentença de prisão perpétua, confessou o crime, fizeram o exame, comprovaram e soltaram esse outro menino. Eu estava lendo mais sobre esse assunto e eu vi que a maioria deles se tornou advogado. Hoje em dia eles são advogados e eles lutam por essa questão, né, da maioridade penal nos Estados Unidos, maioridade penal nos Estados Unidos, contra os abusos do cárcere e tudo mais. E eu acho eles muito fortes, porque eu não sei se eu sobreviveria a isso. Eu não sei se eu teria estrutura para isso. Agora, eu não Jéssica, sobreviveria. Você essa história, eu me lembrei de 2 fatos que aconteceram no Brasil e também falam sobre excesso de poder. Um caso é o da escola básica. Não sei se vocês já chegaram a estudar isso. A gente estuda esse caso na faculdade. Que os diretores abusavam das crianças. Sim, eu lembro disso. Como é que é a história para os nossos ouvintes entenderem? Uma família era dona de uma escola e eles foram acusados de estar abusando sexualmente de algumas crianças. Num primeiro dia, mais ou menos, uma emissora muito pequena, uma pessoa muito local, deu esse fato. Esse fato começou a repercutir. No segundo dia, já tinham emissoras de médio porte falando sobre o assunto. No terceiro ou quarto dia, a Globo deu esse caso. Isso foi mais ou menos na década de 80. E quando a Globo deu esse caso, todo mundo acreditou que era realmente verdade. E simplesmente a escola foi alvejada, a família foi destruída, a escola foi dilacerada. E no final da história descobriram que eles não tinham nada a ver com isso. Isso foi, infelizmente, uma falta de apuração da imprensa. E um outro caso também que aconteceu no Brasil, e esse muito mais recente, acho que tem apenas 2, 3 anos, que foi de uma mãe que foi acusada de ter matado o próprio filho com uma mamadeira de maconha. Vocês se lembram desse caso? Aconteceu uns 2, 3 anos atrás. Ela foi pra cadeia, ela foi acusada e foi incriminada por isso. E na cadeia ela chegou a perder um olho. Meu Deus. Teve ossos quebrados dela. E cerca de 2 anos depois, se não me engano foi esse ano ou ano passado, descobriram que em momento nenhum a mãe colocou maconha na mamadeira do filho. E não tinha maconha na mamadeira. Foi um erro da médica que foi fazer a perícia. Em momento nenhum a médica fez a perícia de que haveria maconha na criança. Ela morreu de uma outra causa. Então você imagina uma mãe que foi colocada na cadeia pelo seu filho que acabou de morrer como acusada da morte do próprio filho que ela tanto esperou. E o pior, ela pagou com a perda de um olho. Gente, com uma série de coisas. Ela foi espancada dentro da cadeia feminina. Então, assim, são casos que a gente tem que olhar, porque quem tem poder, como a mídia tem poder, como a justiça tem poder, elas precisam ser fiscalizadas. Não que exista a palavra correta para não gerar um duplo sentido, não é que a mídia ela tem que ser cerceada. A mídia ela não tem que ser, como era na ditadura militar. Qual é a palavra? Eu me esqueci agora. Censurada. A mídia ela não pode ser censurada, mas a gente tem que ter mecanismos para que esses excessos de poder não ocorram. Então, conforme você estava falando dessa história, me veio esses 2 fatos na minha mente. E essas questões raciais, essa série traz à tona muitas questões raciais que, olhando essa história de 1900 e vovó era mocinha, nada mudou. Porque eu olho para os dias atuais e eu vejo a mesma coisa. Eu vejo o DJ que foi preso porque era preto, que a vítima reconheceu porque ele era preto, porque depois não era ele, mas se parecia. Não parecia, ele só era negro e ele estava em outro lugar. E o pai dele teve que ir atrás das provas, atrás de câmera de segurança para provar que na hora do assalto ele estava em outro lugar. E mesmo assim não soltaram ele. Ou seja, ele estava preso simplesmente por ser negro. Jéssica, um caso que aconteceu nesse carnaval desse ano, de 2019, e que me machucou demais. Não teve repercussão nenhuma na mídia.
A minha amiga, uma amiga minha muito íntima, no carnaval, tava fazendo uma obra na casa dela e contratou um pedreiro. Aí esse pedreiro, que tava fazendo a obra da cozinha dela, do nada, ele parou, atendeu o celular, e depois que ele atendeu o celular, ele começou a chorar. E falou com a minha amiga Sandra, que é o nome dela, falou: Sandra, eu preciso muito ir ao hospital porque aconteceu um problema com o meu filho. E aí ela perguntou o que tinha acontecido e ele explicou. Meu filho estava voltando de um bloco de carnaval e só por ele ser gay, um grupo de homens espancaram meu filho e ele tá no hospital de Saracuruna, entre a vida e a morte. E no dia seguinte, quando a minha amiga ligou pra ele pra saber como é que o filho dele tava e tal, ele falou: olha, eu tô bem, mas infelizmente meu filho não vai sobreviver. E no final desse dia o filho dele morreu. Gente, é triste então, assim, demais. a gente tava falando da luta do Stonewall, que tem 50 anos a luta pelos direitos LGBTs e que ainda hoje não são respeitados, como é a questão dos jovens negros, que ainda hoje não são respeitados. A gente tem uma herança de preconceito muito forte no nosso país, e não só no nosso país, no mundo. E como eu falei antes, essa tendência que a gente está tendo de conservadorismo, né? Esses governos que têm se levantado ao redor do mundo, não é só no Brasil, mas é ao redor do mundo. Não é só no Brasil. Nós temos que lutar para que o pior não possa vir a acontecer de novo e que um novo Hitler não surja, porque o Hitler, ele falava dos arianos e ele pregava o extermínio dos judeus. E que a gente não possa deixar isso acontecer de novo. Tem uma outra série, gente, desculpa se eu tô falando demais. Não, pode falar. Tem uma outra série chamada The Handmaid's Tale, que traduzindo numa tradução literal seria O Conto da Aia, que conta a história de um futuro distópico, mas muito próximo, mais ou menos por volta de 2015. Uma facção religiosa nos Estados Unidos tomou o poder dos Estados Unidos e impôs um novo governo. E nesse governo as mulheres não podem ler, homossexuais, lésbicas, LGBTs são mortos, assassinados, enforcados. Isso é uma realidade de 2017, segundo a história. Uhum. O mundo está vivendo uma crise de fertilidade, as mulheres quase não estão conseguindo mais reproduzir filhos. Então, mulheres saudáveis que podem se reproduzir, mas que são divorciadas ou são lésbicas, elas são trazidas para serem estrupadas pelas maiores autoridades do país para produzir filhos. Ai, gente. Isso tudo com um contexto que coloca a Bíblia, na verdade, uma distorção completa da Bíblia, porque o que eles usam é uma distorção totalmente errada da Bíblia, para justificar o estupro, para justificar a morte, sabe? E é uma série que eu deixo já aqui para vocês verem. Qual é o nome pra eu não assistir enganado? The Handmaid's Tale. Tá bom, não vou Ela assistir. tá na terceira temporada. Não vai. Não. A primeira... Não gosto, gente, dessas coisas. Eu sou muito sensível. Olha, Se eu assistir essas coisas, eu fico meses remoendo isso dentro de mim. Isso me faz um mal É danado. uma série muito forte. Eu e o Caio, a gente tava vendo essa série. A primeira temporada tá disponível na Fox Play. A segunda temporada, não sei onde está disponível. Acho que tem essa série no Netflix. Não tem na Netflix. É de uma produtora americana, Hulu. E ela é uma série incrível. Vale muito a pena vocês verem. Porque a trama que ela traz, e ela constrói a série as cenas são construídas de tal forma que você fica realmente perplexo, sabe? Assim como essa série que você falou, essa outra série também é pra gente ver e a gente pensar no mundo que nós estamos hoje. Olhos que Condenam, eu escutei relatos de amigos que não conseguiram passar do primeiro episódio, porque falaram, dá raiva, dói no fundo da alma, e eu não consegui ver até o final, nem o primeiro episódio. Então, meus amigos que assistem filme de terror não assistiram até o final, quem dirá eu? Não vou nem assistir. Esses assuntos mexem muito comigo, eu não consigo nem comentar nada, porque eu sou muito sensível também, então tipo, eu não procuro não assistir determinadas séries assim, embora eu tenha assistido um pedaço de The Handmaid's Tale e tipo, é muito, 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 muito forte, de verdade,
E ainda mais que mexe toda com essa estrutura, essa coisa das mulheres e tudo mais. E hoje em dia a gente tem visto muito essa questão do feminicídio, do estupro, como se fosse algo, como se fosse água vendendo, assim, sabe? Por qualquer momento você vê uma notícia de estupro. E sobre o poder que a mídia tem de falar e julgar uma pessoa e condenar uma pessoa, ela também tende a fazer o contrário, de às vezes de não falar também. Foi o caso do Pode ser menino omissa. Juan. Foi o caso do menino Juan que aconteceu esse ano, Sim. inclusive. Eu não li nada sobre, eu sei o que aconteceu, sei como foi mais ou menos, mas não li porque não tive coragem. É o caso das mães lésbicas? Isso. Não tive coragem de ler, não tive coragem de abrir matéria, de ver vídeo, não tive coragem de nada em relação a isso. Então, Anselmo, já que você falou desse caso... Não, mas eu também não quero saber não, tá? Tá, mas eu quero falar porque o nosso ouvinte quer ouvir. Não quer, tá? as pessoas não querem. Eu vou explicar de uma forma bem suave assim o que aconteceu. Na verdade, são duas mães lésbicas que assassinaram o filho, esquartejaram o filho. E aí, essa crítica que o Anselmo fez com relação à mídia, muita gente fez, inclusive o Silas Malafaia fez um vídeo falando sobre isso, sobre a omissão da mídia. Não que eu concorde com ele com nada que ele falou, mas só tô citando que ele também falou sobre isso. Muita gente tá falando que a mídia foi omissa, mas ela não foi totalmente omissa. O que muita gente, na verdade, tá falando é que não saiu no Jornal Nacional. Assim, saiu na Globo do Distrito Federal, que foi onde o caso aconteceu, saiu no portal G1, foi capa do Globo.com, foi capa do G1, mas por não ter saído na Rede Globo Nacional, as pessoas fizeram essa crítica. Ou seja, a mídia não foi omissa, porém, foi seletiva. Isso saiu no SBT, saiu na Record, saiu em todas as emissoras. Pelo simples fato de não ter saído no Jornal Nacional, houve-se toda essa discussão com relação a isso, que a mídia foi omissa. Enfim, as pessoas querem, cair em cima de que eram duas mães lésbicas e a orientação sexual delas não tem nada a ver com isso não, tá, galera? Porque tem gente ruim dentro da igreja, tem gente ruim na macumba, tem hétero ruim, tem hétero bom, tem gay ruim, tem gay bom, não tem nada a ver com orientação sexual, com religião, nem com nada disso. Tem a ver com o caráter da pessoa, com quem ela é. Com certeza. Não com onde ela vai, onde ela frequenta ou com quem ela se relaciona, enfim. Vamos mudar de assunto. Vamos, melhor. Vamos pra algo mais leve? Melhor. Daqui a pouco eu vou chorar aqui. Chega disso. Vamos falar de um assunto agora que todo mundo gosta. Vamos meter o bedelho. Da onde a gente foi chamado, sim. Vamos falar do problema alheio. Vamos falar de tretas.com, meus amores. Chegou aquele momento... hora da treta! Manda nudes, manda treta. Ou só a treta mesmo, tá? Chegou aquele momento que a gente esquece nossos problemas pra comentar o problema alheio. E, vamos falar. Hoje a gente vai contar a história de um amigo nosso aqui. Amigo nosso não, seu amigo, né, Jéssica? Meu amiguinho. Seu amiguinho, amigo de Jéssica aqui. Hoje vamos comentar a história do Sardinha de Rua. Ele tinha, a gente não sabe ainda, uma amiga muito íntima. E aí ele fez amizade com uma outra menina e foi deixando essa amiga antiga de lado. Aí essa amiga antiga dele, muito sensata, tentou alertar o Sardinha de Rua quanto à nova amiga, mas ele cagou pra ela mesmo. E aí teve uma hora que ele precisou escolher um lado. Esse negócio aí fica ruim já, né? Fica ruim. Mas tudo bem. Ele precisou escolher um lado e bloqueou a amiga antiga. Sardinha. Sardinha, vacilão. Alguns meses depois, ele descobriu que a amiga antiga era meio negócio de mãe de Nali e ela tinha razão do que ela falou sobre a nova, entre aspas, amiga aí, que era uma falciane. Muito bem. Sardinha disse que pediu desculpa, porém a amizade nunca mais foi a mesma. E nem será, né, Sardinha? Never will be. Como é que você vai confiar em uma pessoa que você acabou de conhecer, Sardinha? A outra já conhecia e tentou te avisar, Sardinha. Tá dando esporro. Eu queria só tirar uma dúvida. Amiga antiga você? Não sou eu, não. Só uma dúvida, sempre acha que sou eu. É porque você se coloca em primeira pessoa o tempo todo, será? Não sou eu, não. Alô, Sardinha, você pode estar mandando uma mensagem pro nosso Instagram, por favor. Contando o final dessa história. O final dessa história.
Eu acho. Sardinha vacilou. Sardinha vacilou, gente. Sardinha Tem que vacilou. saber dividir as coisas. Não é porque fez uma amizade nova que você tem que abandonar a amizade antiga. Exatamente. Essas meninas, essas amizades diferentes, eram rivais? Não se davam E bem? ele não me deu esse detalhe. Pode Sardinha, ser. manda inbox. Pode Porque ser. às vezes o problema tava só nisso. É verdade. Não, Uma mas aí coisa ele outra. falou que depois viu que a amiga nova era falsinha. Então a antiga tinha razão. Será Então a não antiga sei. já conhecia. Olha. É, a Aí, antiga olha já aí. conhecia. Ele é gay? E tentou avisar. Não. Não é gay, não. Que eu saiba, não. É gay? Sardinha. Sardinha? Sardinha A gente já enlatada, tava não. pelo amor de Deus, a gente já tava falando só da amizade do menino, a gente já começou a questionar se ele tá, se a sardinha tá ou não dentro da lata, velho. Não, gente, tá que dentro agora da fica a lata, eu dúvida. acho. Não, tá dentro da lata, eu acho. Sabe por quê? Porque olha só o que pode acontecer. Já que ele é hétero, às vezes ele ficou com ele fez essa amizade nova porque talvez ele tava com uma segunda intenção, não? Mas aí precisa abandonar a amiga antiga? Isso que Nunca. não vem ao caso, não faz Jamais. Às sentido. vezes a vontade da foda era maior do que a da amizade. Pelo amor de Deus. Aí agora, a outra era falsinha e a amiga antiga não quer mais falar com ele. Aí ele não tem nem a transa nem a amizade. Nem a amizade. Quem Quem se muito fudeu ele? quer, nada tem. Valeu, meu Sardinha. querido, meu conselho pra você é: reveja suas amizades. Isso aí. E- Mas conta pra gente, manda um e-mail, manda um direct falando tudo que aconteceu e se a amizade vai mudar, porque a gente quer saber o final dessa história. Manda o contato da menina, Sardinha, pra gente saber o lado Apurar. dela da história. Exatamente. Se Tá você bom? é amiga de Sardinha, se esse podcast chegou até você, por favor, entre em contato conosco. Nós também vamos lhe dar um apelido e a gente vai também contar a sua história, a sua versão. A amiga dele é Atum, vai ser o Atum. Atum enlatado. Atum na lata. Atum. Sirina lá. Pela- Sirina lata. Sirina lata. Sirina Sirina lata. lata, você que nos ouve, então por favor entre em contato, manda um direct, manda um nude, não, manda no direct. Mas, Ah, não, não quero nude, não. O Anselmo pede tanto nude que eu acho que no fundo ele Mentira. quer. Não, Olha, me vai ter respeita. uma hora que alguém vai mandar. Vai mandar. Respeita, Eu vou por dar o favor. zap dele aqui, pra vocês mandem pro zap dele. Eu vou dar o seu, porque você tá solteira. Eu escolhi esperar, me respeita. Eu também escolhi esperar. Mas você não só tá esperando. Por obrigação. Então você não escolheu esperar, mas tá esperando, né? Tô esperando. Uma pessoa linda dessa, igual a Jéssica, meu amor, tá solteira porque quer. Gente, nós. Não tem homem pra mim nesse país. Xuxa! Muito bom, muito bom. Ai, eu tô sofrendo aqui. Sardinha, meu filho. É isso que a gente tem pra te falar, tá? Melhore saia da lata, caso você esteja dentro de uma. E, gente, ó, se você quiser mandar uma treta pra gente aí, pra gente poder analisar, pra gente poder falar, dá o nosso aqui, nosso toque especial, nosso tempero, nosso sazon. Abre seu coração, esse momento perdigão é seu. Manda pra gente lá no nosso direct, @do outro lado da ponte oficial. Escreve lá, se você quiser se identificar, a gente vai falar seu nome. Caso não, a gente inventa aqui um nome. A Jéssica, que é criativa para esses nomes maravilhosos. Especialista. Todos esses nomes foi ela que inventou. Então ela vai fazer um nome para você. Ou você também pode mandar por e-mail, que também é do outro lado da ponte oficial, @gmail.com. E esse foi o episódio de hoje. Estamos encerrando. Muito obrigado por você que já ouviu esse episódio, você ouviu o segundo episódio, você ouviu o primeiro episódio. Se você está chegando nesse episódio, tem outros dois em cima desse aqui para você clicar e ouvir. Então ouça, tá bom? Muito obrigado. Nos dê streaming, nos dê opinião. Goste da gente, nos siga no Instagram. Não manda nudes, tá bom? Tá bom, tá ótimo agora. Palhaçada, mas Agora liga pra está Jéssica. ótimo. Gente, muito obrigada pela... Fala audiência? Fala. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. A pessoa de TV tá confundida agora com o na rádio. Gente, peraí, vou embora, hein? Tchau. Muito obrigada. Continue ouvindo a gente, continue compartilhando, continue espalhando para os amigos. E vamos fazer essa rede crescer. A gente quer dar um nome para vocês. É o nosso nome de fandom. Manda pra gente uma sugestão, por favor. Porque a gente realmente tava sem ideia nenhuma. Isso aí. Do outro lado da ponte, eles podem ser nossos pedágios. Pedágio, exato! Pedageiros. Pedageiro? Isso Pedageiro. existe? Isso existe? Qual é o nome da pessoa que fica cobrando pedágio na ponte? Pessoa que Operador fica de cobrando caixa? Pensei que tinha um nome especial, né? Um nome diferente. Eu chamo de pessoa que cobra pedágio na ponte. É, eu chamo o cara do pedágio. Ah, então não, fica feio pra chamar de fandom. Pedágio eu acho interessante. Mas assim, pedágio
Tinha que ter um gênero, né? Pedageiros, pedageiras, né? Tinha alguma a gente coisa. inventa. Gente, hoje em dia tá todo mundo falando que não tem gênero. Você quer botar gênero aqui por causa de quê? Olha o tapa! Olha a POC! Ui! A bicha POC é burra! Cuidado com a burra! Ai, meu Deus. Gente, então... mandem aí nos comentários, no nosso Instagram, no nosso e-mail. Ah, quem tá ouvindo a gente pelo Anchor, tem como colocar comentários no Anchor. Então, quem tá ouvindo a gente pelo Spotify não tem como comentar, mas quem tá lá no Anchor pode fazer isso também por lá. Então, Sim. pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês estejam gostando, porque a gente tá amando fazer isso. Vocês não têm noção como nós estamos gostando. Gente, manda o de fazer feedback esse pra podcast. gente. Tá Segue a gente bom? no Manda Instagram. mensagem, diz o que vocês estão achando, que a gente adora receber essas mensagens fofinhas. Pessoal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.